Carol, e se eu não souber nada na hora sobre o tema de redação? Como que eu vou escrever? O que que eu vou escrever? Como que eu vou montar minha introdução? Como que eu vou argumentar sem ficar preso ao texto motivador? Como que eu faço para minha argumentação sair do senso comum? Gente, essa pergunta ela é muito frequente entre os alunos e é sobre isso que eu vou falar com vocês. A melhor maneira de sair do senso comum, de não ficar preso ao texto motivador, de fazer uma boa redação com argumentação consistente, é formando ao longo do ano o seu repertório sociocultural. Ele é fundamental para você tirar uma boa nota. Carol, mas o que é o repertório sociocultural? É todo aquele seu conhecimento de mundo que você vai adquirindo ao longo da sua formação. É aquela bagagem que você traz. É aquele seu conhecimento que você adquire na escola, nas aulas, quando você está em casa lendo na internet sobre atualidades, aquele filme que você assiste, uma série que você acompanha, enfim. Mas, Carol, o que eu vou usar lá na hora? Eu vou usar dado estatístico, por exemplo? Não, dado estatístico é difícil de lembrar e você também não sabe qual vai ser o tema. Então, o ideal é que você construa o seu repertório sociocultural em cima de citações de filósofos, sociólogos, historiadores. Você pode também usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição, pode usar uma série, um filme que você assistiu e que tem a ver com o tema. Esse vai ser o seu repertório, essa vai ser a sua bagagem. E você tem que ir montando isso ao longo do ano, ao longo do seu treino ali, no momento que você vai pesquisando, escrevendo sobre o tema de redação, reescrevendo, enfim. Para mostrar para vocês algum exemplo do que é um repertório bem utilizado, eu vou mostrar aqui algumas redações que foram bem sucedidas no Enem, redações que tiraram nota 1000. Vou mostrar para vocês de que forma o repertório foi bem encaixado e foi bem utilizado nessas redações. Lembrando que não se trata só de ter um repertório. Eu já vi, por exemplo, vídeos, materiais aí que falam assim, listas de citações para você utilizar na sua redação. E aí os alunos memorizam aquela lista, mas na hora de escrever eles encaixam errado. E aí não adianta nada você montar ou querer ter um repertório assim. Você tem, além de ter um repertório, você tem que saber fazer um encaixe. Você tem que saber encaixar da melhor maneira possível ali dentro do seu texto. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Acompanhe aí. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês então um exemplo de uma redação em que o uso do repertório foi muito bem sucedido, uma redação em que o estudante tirou 1000. Essa redação é do Enem de 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A aluna quis colocar título, parte desfavorecida, o título não é obrigatório. Vamos dar uma analisada aqui então na introdução. A aluna escolheu introduzir com um sociólogo, Emile Durkheim. Ela colocou assim, de acordo com um sociólogo, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Então, ela trouxe aqui, por meio do sociólogo, um ideal de como as coisas deveriam funcionar na sociedade brasileira. E aí ela usa isso para fazer uma comparação no Brasil e falar que isso não ocorre em relação à situação da mulher. E aí ela continua assim, contudo, no Brasil isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. E aí ela termina de fazer a tese dela nesse parágrafo. Ela coloca até na tese dela as duas ideias a serem trabalhadas no argumento, né? O porquê da violência contra a mulher na sociedade brasileira persistir. E aí ela coloca assim, esse quadro de persistência de maltratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino, que ela vai trabalhar no próximo parágrafo, e depois, no outro parágrafo, ela vai trabalhar essa questão de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a maneira de começar o texto, de ter começado usando um sociólogo.
tem aluno que usa mitologia grega, tem aluno que usa filosofia, tem aluno que usa Constituição e por aí vai. Agora, esse repertório ficou bom apenas porque ele foi colocado aqui na introdução? Não, esse repertório ele foi retomado depois na conclusão. Então, na hora de dar a conclusão, na hora de fazer a proposta de intervenção social, a aluna retomou os dois argumentos, as duas ideias que ela trabalhou em cima. E aí, antes de dar a proposta de intervenção social, ela coloca assim: para que o Brasil seja mais articulado como um corpo biológico, aí vem a proposta. Cabe ao governo fazer parceria com as ONGs, em que elas possam encaminhar mais rapidamente os casos de agressões e por aí vai. Então, vamos lá, tem mais um exemplo aqui para mostrar. Na redação de 2017, lembrando que em 2017 o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. O autor dessa redação escolheu contextualizar com mitologia grega. Vamos ver como é que ficou essa redação aqui. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Então, aqui não foi uma situação positiva de como as coisas deveriam funcionar, igual na redação anterior. O autor dessa redação trouxe um problema que é persistente com Sísifo. E aí ele compara isso à situação dos deficientes auditivos no Brasil. E aí ele coloca assim: odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Então foi uma introdução muito bacana, muito bem feita, só que com mitologia grega, né? O repertório, não tem isso, não tem essa questão de mitologia grega no texto motivador. Mitologia grega, essa questão de Sísifo e de Zeus, diz respeito ao conhecimento que o aluno trouxe na bagagem dele. E aí ele vai montando, a partir desse trecho que está em azul, a partir dessa contextualização, ele vai fazendo a tese que está em vermelho. E aí na tese ele menciona as duas ideias a serem trabalhadas na argumentação. E aí ficou assim: nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, que é a primeira questão, a causa do problema, mas também ao preconceito da sociedade. E aí no próximo parágrafo, para provar, para explicar como que a negligência governamental afeta essa questão da formação dos surdos no Brasil, o autor dessa redação vai trazer como repertório a Constituição de 88 e vai trazer como repertório também filosofia, vai falar de Aristóteles. Vamos ver como é que ficou aqui. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que a oferta, não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com os surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então, o aluno traz mitologia grega na introdução, traz a Constituição e filosofia no argumento, e não basta só trazer o dado. Uma coisa que eu vejo muitos alunos fazerem de errado é trazer o dado, trazer a citação e não relacionar direito esse dado à tese. É aí que entra a autoria do aluno. Mas esse aluno aqui, ele trouxe a Constituição, trouxe a questão de Aristóteles e depois ele relacionou isso à questão da formação educacional de surdos no Brasil. E fez mais, retomou a questão da mitologia grega aqui na conclusão. Olha como é que ficou. Ele trouxe a proposta de intervenção social. Ali em cima está assim: portanto,
indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto e por aí vai. E aí, depois que ele dá a proposta de intervenção social, ele finaliza retomando o mito grego. E aí ele coloca assim: desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Então ficou muito bem, tem bastante repertório aqui. O aluno foi além do texto de apoio e o repertório foi muito bem encaixado.